Paz e fogo, meus amados. Vamos lá, vamos começar então a nossa primeira aula do nosso curso básico para a vida cristã. Como eu falei para vocês, mandei lá naquele folder. Esse curso tem função de trazer ali uma visão inicial da vida cristã, do pensamento, nascimento de Jesus, a questão profética. Então nós vamos estar compartilhando um pouco e é diferente de uma pregação. Isso não é uma pregação, é um momento de nós estudarmos a palavra juntos, então peço que você possa dedicar o tempo que você vai estudar, pegando o material para anotar, seja computador, celular, folha, o caderno, que seja o que for que você vai usar. Anote os versículos, depois da aula tire um tempo para examinar cada texto bíblico e ler e pensar sobre aquilo que você vai ouvir aqui e com certeza vai edificar a tua vida. Vamos adiante então, deixa eu compartilhar minha tela contigo. Vamos lá. Então você está vendo aí a minha tela. Ok, já estamos juntos aí. Então vamos lá. Aqui o curso básico para a vida cristã. Vamos começar falando aqui do Evangelho da Salvação. A história do nascimento de Jesus, quando isso começa, entender um pouco sobre esse aspecto. É muito importante entender, como novo cristão, que existe muito mais para estudar e saber a respeito de Jesus e das suas promessas durante os milênios. Então vamos começar aqui com o Evangelho da Salvação, a história do nascimento ao ministério de Jesus, desde o nascimento, como se deu isso, até o começo do ministério de Jesus, que é exatamente aquele momento que depois a gente ouve falar bastante sobre o que Jesus faz nos seus 3 anos de ministério. O nascimento de Jesus é muito importante entender, como novo cristão, que existe muito para estudar e saber a respeito de Jesus e das promessas durante os milênios que antecederam a sua chegada como Messias. Então, Louis Claude Filon, em seu livro Enciclopédia da Vida de Jesus, ele diz que essas profecias formam uma admirável corrente de testemunhos, cujo primeiro elo foi colocado, por assim dizer, na mão do próprio Adão, enquanto o último anel, ou elo, se une diretamente ao Messias por intermédio de seu precursor João Batista. É uma longa série de raios luminosos que iluminam sucessivamente, como brilhantes faróis, todas as épocas da história anterior à vinda de Cristo. São vozes sonoras que, uma após outra, clamam por ordem e, sob a inspiração de Deus, dizem: o Messias virá, tenham fé. Ele já está quase chegando, preparem-se e recebam-no. Ele já está vindo, acolham-no dignamente. Então, o que essa introdução quer dizer? Que nós não vamos esgotar aqui todo o estudo profundo da Bíblia sobre as profecias, sobre tudo que Jesus fez, né? Nós não vamos conseguir esgotar esse assunto, mas nós vamos caminhar ali dessa saída lá de Adão, quando começa o propósito do nascimento de Jesus como Messias, até João Batista, que é o precursor, ou seja, que prepara o caminho para Jesus começar o seu ministério. Então nós vamos ver alguns desses raios luminosos que ele fala aí, que dessa enciclopédia do Filon, que acontece ao longo do caminho. Vamos falar, não muitos, mas vamos falar um pouco aqui, começando por Adão e Eva. A sentença contra a serpente tentadora acrescentou estas palavras que Adão e Eva levariam com eles do paraíso como doce consolo em sua aflição. Então aqui fala do momento em que Adão e Eva, depois de ter pecado, depois do momento que eles vão ser retirados do paraíso, Deus dá uma palavra profética, uma promessa para eles, que está em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Você guarda aí Gênesis 3, 15, que diz: eu porei inimizade entre ti, entre a serpente e a mulher, e entre a tua semente e a semente dela. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar.
Esta profecia diz respeito à semente que virá da mulher e pisará a cabeça do diabo. Aqui está falando de Jesus. Então, lá no Gênesis, lá quando Adão e Eva saem do jardim, o pai já dá uma direção. Ó, da mulher vai nascer aquele que vai pisar a cabeça de Satanás, que vai pisar na cabeça da serpente. Através da ação do Espírito Santo, esta semente é Jesus, filho de Deus, filho de Maria. Através da ação do Espírito Santo, ela fica grávida de um filho, que será o cumprimento dessa profecia. Então, aqui a promessa de Deus se dá, né, através do nascimento de Jesus por Maria, mas um nascimento virginal. Tem todo um processo ali que nós vamos trabalhar e entender aqui como se deu esse negócio, né? E pensar juntos a questão desse sobrenatural. Né? Muitas pessoas vão questionar, né, se realmente, né, foi assim, né? Como pode isso, né, de Maria ter concebido a Jesus, sendo ela virgem? Então, aqui no nosso texto, vamos lá. Quando pensamos no nascimento virginal de Jesus através de Maria, que se torna esposa de José, é que ambos são avisados e comissionados por Deus para essa obra tão importante. Precisamos lembrar que não pode ser comparado à nossa razão humana. Assim como Deus criou todas as coisas, Maria conceber por intermédio do Espírito Santo é totalmente normal, dentro da ótica do mundo espiritual, do sobrenatural de Deus. Então aqui nós não vamos avaliar esse momento como algo humano, natural, mas de uma forma sobrenatural. Então, o que nós vamos ver ao longo do ministério de Jesus, nós vimos no Antigo Testamento, o Mar Vermelho se abrindo, e uma série de coisas são coisas sobrenaturais, elas quebram o natural. E o nascimento virginal de Jesus, a mesma coisa. O que acontece ali com Maria, com José, que é muito relevante a gente pensar, é a entrega deles, a entrega de Maria, como um missionário, né, que entrega a sua vida por uma fatia de tempo para servir um propósito. Então Maria depois ela casa com José e depois ela continua a sua vida. Ela tem outros filhos com José. Ela passa a ser esposa de José. Mas durante um tempo é como missões. Maria foi chamada ao que hoje nós chamamos de missões. Chama-se um missionário para ele ir para determinado lugar, muito perigoso. Então, Maria, naquele momento histórico, ela está fazendo uma missão muito perigosa. Seria como hoje ir pregar o evangelho em países que matam os cristãos por causa da situação que ela está vivendo naquele contexto histórico. Uma mulher grávida, virgem, e o bebê é alvo de Satanás, ou seja, ele quer matar esse bebê. Herodes vai perseguir, vai tentar matar. Por quê? Lá por causa do Gênesis, lá por causa daquele aviso que da mulher, da semente da mulher se levantaria aquele que pisaria a cabeça da serpente. Então, o que Maria e José fazem é isso, é um trabalho missionário por um tempo. E depois desse tempo, eles vivem a vida deles, né, fazendo o que tem que fazer. Jesus cumpre seu ministério em 3 anos. Jesus vai morrer na cruz, ressuscitar e voltar para o Pai. Maria e José vão continuar ali a sua vida, né, dentro da sua história natural. Então Deus chama eles para uma fatia sobrenatural. Essa obra que Deus fez é sobrenatural. Lá em Lucas, aqui em Lucas 1, do 30 ao 32, fala que o anjo, ele diz para Maria, Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Ou seja, Deus te chamou para uma missão. E eis que teu ventre conceberá e dará à luz um filho, e porás o nome dele de Jesus. E esse Jesus será grande, será chamado Filho do Altíssimo, o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Então, aqui já está falando dessa descendência, né, que vem de geração em geração, né, lá desde Adão e Eva até chegar em Maria, através do rei Davi, que nós vamos ver um pouquinho mais para frente. Mas o que a gente está falando é isso, sobre esse chamamento sobrenatural, né? Podemos fazer um paralelo com outros momentos espirituais que são totalmente impossíveis no mundo natural. Muitas vezes pensar que seria impossível Maria conceber sendo virgem
seria como dizer que fora impossível a caminhada de Jesus sobre as águas, que está em Mateus 14. Mateus 14 fala que Jesus andou sobre as águas. E o primeiro milagre da transformação da água em vinho de João 2. João 2 fala que Jesus transformou a água em vinho. Então é tão sobrenatural um filho. Claro que na nossa cultura a gente pensa assim, Maria e José, né, tiveram relacionamento e usaram isso. Não, é tão sobrenatural, poderia dizer, Jesus botou um tangue lá na água e transformou em vinho, né? Não, então é tão sobrenatural abrir o mar vermelho, andar sobre as águas, transformar água em vinho, e Maria ter um filho, sendo ela virgem. E é interessante porque na Bíblia fala alguns relatos, como Ana e outros no Antigo Testamento, que não podiam ter filhos e Deus abriu sua amada e elas puderam ter filhos e foram uma bênção. Então, o nosso primeiro testemunho profético aqui foi Adão e Eva, né? Esses raios luminosos sobre o caminho do nascimento de Jesus. Agora nós vamos ver Abraão, a segunda profecia messiânica, né? Que dá uma direção que Jesus viria. Nós estamos olhando para trás lá no Antigo Testamento, que está apontando para Jesus, que é onde nós vamos chegar lá no nascimento e no batismo de Jesus. Então, a segunda aqui em Abraão, a segunda profecia messiânica nos transporta ao segundo berço da humanidade. Avança um passo mais, pois está vinculado ao chefe de uma família especial, a bênção prometida à descendência da mulher. Divinamente inspirado, Noé anuncia ao seu filho Sem que Jeová será de particular maneira o seu Deus, em Gênesis 9:26. Aqui nós estamos em Noé. Então Noé, depois de Adão até Noé, tudo vai acabar, tudo vai começar de novo através da família de Noé. E Noé diz para o filho dele, o Sem, o nome do filho é Sem, que esse filho será agraciado diante de Deus. E casualmente de Sem vem a geração, a descendência de Abraão, de Davi, né, até Jesus. E os seus descendentes, e que estabelecerá com eles íntimo relacionamento. Está dizendo, né, que ele vai ser íntimo de Deus, pois de sua posteridade, podemos já deduzi-lo, e é de onde haveria de nascer um dia o Redentor. O círculo muito mais amplo ainda estreita-se de novo em Abraão, membro da grande família de Sem. Abraão, descendente lá de Sem, justamente chamado pai da fé para os pais dos crentes. Aí você vai ler Romanos 4, 17 e 18. Então, lá da Caldeia, né, levanta-se Abraão, Deus diz, Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, vai para o lugar para onde eu te enviarei, te indicarei, né? E a tua descendência será mais numerosa que as estrelas do céu, que a areia do mar. Então, Deus faz uma aliança com Abraão. Abraão é da descendência de Sem, filho de Noé. Então, vem se cumprindo essa promessa, e Abraão, então, vai conduzir, né, o povo, começa a conduzir-se e depois a levantar um povo através de seus filhos, né, Isaac, Jacó, né, e aí levanta-se em Jacó, se levanta as 12 tribos, que depois serão as 12 tribos de Israel, que são os filhos de Jacó, que Jacó, Deus chama ele de Israel, mudando seu nome. Então, aí é que vai então chegar na geração de Davi. Da remota Caldeia, onde nasceu Abraão, Deus conduziu a Canaã, a Palestina, que um dia seria a terra de Cristo. Então, da onde Deus, quando ele começa com Abraão, ele manda Abraão para um lugar e ele já tem um destino. Esse destino é exatamente por onde Moisés depois vai conduzir o povo pelo deserto para Canaã, que é exatamente onde Jesus vai nascer depois. Então, quer dizer, toda a preparação, desde Adão, passando por Noé, passando por Abraão, passando por Moisés, passando por Josué, depois atravessando o Jordão e levando o povo para aquela terra prometida, para Canaã, ali seria o lugar onde nasceria o Messias, onde depois o anjo viria, como nós já vimos, falar com Maria, falar com José e preparar esse caminho para a vinda do Salvador, que é Jesus. Deus conduziu a Canaã, a Palestina, que um dia seria a terra de Cristo. E lá lhe fez, uma após a outra, várias promessas pelas quais estabeleceu com o patriarca e com sua posteridade uma aliança pessoal e permanente. Deus fez de Abraão, sobretudo em termos solenes,
centro e fonte de bênçãos para todos os povos da terra. Então, em Gênesis 12, ali você vai ler, nesses versículos aqui, Gênesis capítulo 12, capítulo 18 e capítulo 22. E Abraão, então, foi constituído um dos mais gloriosos ascendentes do Messias. Então, a Mateus capítulo 1, do 1 ao 2, você vai ver essa descendência, né? Fulano gerou fulano, que gerou fulano. Essa genealogia que traz lá de Adão até Jesus, passando por Noé, passando por Abraão, passando pelas tribos, formação de Israel, passando por Moisés, passando por Josué, e aí chegando até Jesus, até Maria, que também é descendente de Davi, passa ali pelo grande rei Davi, chegando até Maria e chegando até José, e aí chegando os dias de Jesus. Então nós vimos aqui, né, o processo do nascimento de Jesus, né? Ele vai se dar, né, de maneira virginal, né? Ele vai se dar da forma como nós já conhecemos, já ouvimos falar e sempre falamos em todo Natal, né? E todo mundo conhece, né? E a manjedoura. Mas a história é importante, essa história anterior, para que você entenda que ele é fruto de um plano, né? Ele é fruto de um plano de Deus. E agora nós vamos continuar aqui vendo como se dá o princípio do ministério de Jesus. Então, Jesus nasce, tem toda a história ali da viagem de proteção, vai para o Egito, volta para, né, para Jerusalém, para aquela região. Então, tem todo um período, até os 30 anos de idade. Então, nos 30 anos de idade de Jesus, quando ele vai aparecer, então, com o seu ministério, que nós vamos falar agora do batismo, o seu primo, João Batista, filho de Isabel, ele também está vivendo um chamado. Jesus é chamado para levar a salvação, né, às nações, ele é o Messias, mas João Batista, o seu primo, ele nasce ali praticamente junto com Jesus e ele é chamado para ser o precursor, para preparar o caminho para que Jesus possa vir. Então, João Batista ele aparece do deserto, onde ele morava, vestia-se com peles de animais, comia gafanhoto e mel, e ele aparece como um profeta saindo do deserto, naqueles dias que Jesus vai aparecer, como o começo do seu ministério. João Batista aparece lá, vinha pregando sobre o arrependimento, arrependei-vos, né? É chegado o reino dos céus, e batizando as pessoas, batizando ela nas águas. Então, o que nós vamos ver aqui? O primeiro ato do princípio do ministério de Jesus é justamente isso, o batismo. Então veio Jesus da Galileia para ter com João, junto no Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe, dizendo: eu careço de ser batizado por ti, e tu vens a mim? Jesus, porém, respondendo, disse: deixa por agora, assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele permitiu. Mateus 3, 13 ao 15. Então, João Batista está lá batizando e Jesus vem ali aos seus 30 anos, ele vem e pede para João: eu tenho que me batizar. E João diz não. João conhece ele. João sabe quem ele é. As pessoas ali à volta não sabem quem ele é no sentido espiritual, tá? Não sabem o potencial espiritual, o chamado, a missão espiritual que Jesus tem como Messias. Mas João Batista sabe. Ele diz: cara, é eu que preciso ser batizado por ti. E aí ele diz: não, agora convém fazer assim. Tem um propósito para isso. Tem um motivo pelo qual nós temos que fazer assim agora. Então vamos cumprir toda a justiça. E nós vamos saber o porquê, né? Jesus é batizado. E até porque o batismo, né? Como nós vimos aqui no nosso texto, fala que é o batismo para remissão de pecados. O batismo de João e o batismo hoje em nome de Jesus também, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é para remissão de pecados. Para que batizar Jesus, então, se ele não tinha pecado algum, né? Então, nós vamos ver quais são os motivos, né? O que acontece, né, nesse batismo, né? Que não seria exatamente para que Jesus fosse perdoado os seus pecados ou fosse remido dos seus pecados. Então, o primeiro ponto é: no batismo, Jesus é revelado publicamente como Filho de Deus. É no batismo que ali só João conhecia ele profeticamente, espiritualmente. Mas no batismo,
o próprio Deus revela, ele abre revela essa verdade. Isso está em Mateus capítulo 3, 16 e 17, que diz que depois que Jesus foi batizado, saiu logo da água, eis que os céus se abriram e viu descer sobre ele em forma de pomba o Espírito de Deus. E do céu baixou uma voz, dizendo: Eis meu filho muito amado em quem tenho prazer. Então, o que acontece? No momento que Jesus é batizado, ele sai da água, logo saindo da água, o céu se abre, aparece uma pomba, né, que é o Espírito Santo descendo sobre ele em formato de pomba, e uma voz nos céus, né? Imagina uma voz cheia de efeito e poderosa, né? Falando: esse aí é meu filho amado e eu tenho prazer na vida dele. Então, primeiro propósito do batismo de Jesus, mesmo não sendo pecado, não tendo pecado na sua vida, é torná-lo público. Então, aqueles que estavam ali, eles já sabem: opa, esse cara é o Messias. Esse cara aí é aquele que nós estávamos esperando. Segundo, a partir do batismo começa o ministério de Jesus. Então, Mateus 4,17 diz que desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então, Jesus entra pela mesma porta, ele passa por João, que está pregando arrependimento, e ele sai do batismo. Deus diz: esse é o meu filho, e ele já sai pregando, né, ali. Então, é o começo, né, o primeiro passo, né? A partir do batismo, ele começa, então, a oficialmente seu ministério. Lembre-se, ele tinha 30 anos, até os 30 anos, dentro ali da cultura judaica, ele precisava esperar 30 anos para eles, um ano a idade de maturidade, seria como o nosso 18 anos, seria a maior idade, não maturidade, né? Mas o 18 anos, então com 30 anos, ele começa oficialmente, então ele já começa a ter diversas ações efetivas, né? Então ele vai, se batiza, o céu se abre, Deus fala, o Espírito Santo vem, ou seja, quando o Espírito Santo vem, aí acontece todo um processo, né? Ele é levado para o deserto, ele é tentado, então ali começa todo um processo nele, e depois desse momento que ele passa pelo deserto tentado, ele já sai pregando, né? Em seguida, aí, o evangelho dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E por que ele fez, então? Aqui, para nos dar o exemplo. Ele se batizou porque ele diz: convém cumprir toda a justiça. Ele não tinha pecado, não precisava se arrepender e muito menos se remir, mas passou por essa etapa para que todos entendessem que deveriam se arrepender e ser batizados para receber o Espírito Santo. Então, o que Paulo vai dizer no livro de Atos 2:38, está aqui: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o Espírito Santo. Aqui a gente vê a importância do batismo, né? Jesus vem para cumprir. Então, hoje, algumas vezes as pessoas pensam: eu vou esperar por isso, por aquilo, né? Tudo na palavra de Deus. Todo princípio, tudo aquilo que você aprender que é errado, que precisa ser largado, largue rapidamente. Tudo aquilo que você aprender que a princípio precisa ser agarrado, agarre isso rapidamente. Porque, pense bem, se você tiver, vamos dizer que você tenha 40 anos, 20 anos, 30 anos, a tua reflexão de espera, se vai ou não vai fazer, ou se vai ou não vai entregar, ela desaparece diante da história toda do cristianismo, da igreja, né, de séculos e séculos e milhares de anos da palavra de Deus vindo sobre as pessoas. Então, entenda isso: é princípio, é de Deus, é bom, faça. Jesus vem e então ele faz já para ser o exemplo. Então, a partir daí, nós vamos logo aqui depois do batismo, né, o princípio do ministério. O que ele vai fazer? Formar a sua primeira equipe. Mateus, aí ele continua, né? Ele passou o batismo, ele foi para o deserto, ele começou a pregar e agora ele vai fazer um time, ele vai começar a fazer discípulos. Então, Mateus 4,18 diz que, andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam lançando as redes ao mar, pois eram pescadores.
E disse Jesus: sigam-me e eu vos farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Indo adiante, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Eles estavam num barco com seu pai Zebedeu, preparando as suas redes. Jesus os chamou e eles, deixando imediatamente seu pai, o seguiram. Então aqui Jesus começa então a caminhar e passar ali por Pedro, né, por André, e começa a falar para essas pessoas: vem comigo, vem nessa missão comigo. E nós vimos que tem toda uma atmosfera sobrenatural aí, né? Essas pessoas deixam tudo e seguem Jesus, né, para fazer essa missão de levar o evangelho. Então o discípulo é isso, ele foi tocado, ele foi pego, né, por esse chamamento, né? E logo em seguida que Jesus começa então a juntar pessoas que ele vai treinar, que a gente conhece por apóstolos, os 12 apóstolos, mais os 70 discípulos e depois os outros 70, né? Os 500, e aí se foi, né? Todo mundo que foi treinado, preparado para evangelizar, para pregar, para levar o evangelho a toda criatura. Então, depois da formação dessa primeira equipe, que ele começa a pegar essas pessoas, em João capítulo 2, ele é convidado, né, com os discípulos para ir a um casamento. Então, o que acontece lá é a transformação da água em vinho, faz parte ali do começo do seu ministério, né? Então, ele começa se mostrando, começa se preparando, sendo reconhecido por Deus publicamente, começou a sua equipe e agora ele num casamento. Maria vem falar com ele, né? E porque acabou o vinho, ela diz para ele, Maria diz para Jesus, a mãe de Jesus diz: eles não têm mais vinho, né? Tipo como se Jesus trabalhasse com vinho, né? E Jesus responde: que temos nós em comum? Ou seja, o que tenho eu contigo, mulher? Ele vai perguntar em algumas traduções. A minha hora ainda não chegou, como ele se dizendo, não é ainda a minha hora. E Maria diz para os serviçais ali: façam tudo que ele mandar. Então Maria sabia quem ele era, assim como João Batista, né, sabia que ele era o Messias. A mãe dele também sabia que ele era o Messias, que tinha toda uma manifestação sobrenatural através da vida dele. E ela joga isso, né, acho que direcionando também esse momento da manifestação sobrenatural através de Jesus. Então a primeira coisa que Jesus faz a primeira coisa que Jesus vai fazer aqui, então, sobrenatural, é transformar água em vinho, né? Então ele transforma água em vinho, ali o vinho que ele faz é melhor do que o vinho que tinha no casamento. E aí muita gente está vendo isso, né? Muita gente está vendo, e talvez algumas pessoas que estavam no batismo, que viram, né, o céu abrir, a voz de Deus, ouviram a voz de Deus falando sobre ele, né? E muitas pessoas que viram ele na rua, né, com seus discípulos, com seus trainees, né, falando sobre o arrependimento, sobre o evangelho, falando lá das profecias. Nós falamos de Adão, de Abraão, mas tem Isaías, né, que falou sobre a chegada do Messias. O próprio rei Davi falou até da crucificação nos Salmos, né? Isso tudo profeticamente. Então Jesus está falando tudo isso, e aí ele vem nesse casamento e faz o primeiro milagre ali, transformar água em vinho. Eu até vi um pregador uma vez questionar: para que Jesus fez isso? Que sentido isso? Mas se você pensar, o sentido é justamente vir trazendo esse sobrenatural passo a passo, né? Porque logo em seguida, nessa sequência aí em Mateus 4:23, nós vamos ver a continuidade do ministério de Jesus. O ministério de Jesus durou 3 anos, então dos 30 aos 33. E para e pensa em tudo que você já ouviu falar sobre Jesus. João disse que se fosse escrever em um livro tudo que Jesus fez, não ia ter livro na terra que comportasse, em 3 anos. Então, esse começo de Jesus é como um carro de alta velocidade, de alta performance, né? Que ele sai de 0 a 100 em 2 segundos. E é o que Jesus faz, ele começa ali o seu ministério e ele já sai, né, recrutando pessoas de maneira sobrenatural, ele já sai fazendo esse milagre do vinho. E logo aqui em Mateus 4:23, aqui nós vamos ver, Jesus foi por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas deles, pregando as boas novas do reino, curando todas as enfermidades e doenças entre o povo.
Notícias sobre ele se espalharam por toda a Síria, e o povo lhe trouxe todos os que sofriam de vários males e tormentos, endemoniados, loucos, paralíticos, e ele os curou. Grandes multidões o seguiam da Galiléia, Decápolis, Jerusalém, Judeia e da região do outro lado do Jordão. Então, o que nós estamos vendo aqui é o ápice, né? É o momento que Jesus está a todo pano, né? Toda força, né? Ele está pregando o evangelho, ó, ele está pregando nas sinagogas, pregando para os judeus, né? Ele está curando quem tem enfermidade. Tá? Ele começa então essa sequência de milagres do seu ministério, né? Então nós vimos aqui que o nascimento de Jesus ele tem um propósito definido por Deus lá em Adão, lá no início. E o nascimento do ministério de Jesus também é preparado, né, profeticamente através de João Batista, né, o caniço agitado pelo vento, que fala, né, lá no Antigo Testamento também sobre a profecia de que João Batista seria o precursor, que ele viria para preparar o caminho de Jesus. E todo o caminho de Jesus ele é sinalizado com profecias. Então, dentro da Bíblia, você vai encontrar todo o respaldo para que as pessoas possam entender, e eu espero que você tenha entendido um pouco sobre como isso tudo faz sentido de maneira sobrenatural. Nós podemos tranquilamente confiar em Deus, que tem feito tantas coisas tremendas na nossa vida. E aqui, entender, né, no começo desse nosso curso, nós trabalhamos aqui o Evangelho da Salvação e logo em seguida nós vamos trabalhar o que é essa salvação que Jesus saiu a pregar para todo mundo e onde é que Jesus está agora, nesse momento, que talvez, né, seja uma dúvida, né, de todos. Então isso vai ficar para a próxima aula, o que é essa salvação e onde é que Jesus está nesse momento agora da história. Então peço que você aproveite bem esse material, que você olhe ele o máximo de vezes possível, estudando, não é uma pregação. Se você sentar e ficar olhando para ele, né, como se olha um filme, isso provavelmente vai ficar alguma coisa, mas o Espírito Santo não vai ter liberdade de agir através da tua vida dentro de você conforme você vai recebendo. Creio que enquanto eu vou falando e você vai anotando e você vai lendo a Bíblia, o Espírito Santo está agindo no teu coração, o Espírito Santo está multiplicando esse conhecimento, te dando vontade, fome de conhecer mais dele, mais a respeito de Jesus, mais a respeito da missão. E vamos entender esses missionários que Deus chamou ao longo do caminho. Ele fala lá para Eva, né? Quando Eva está em pecado e vai para fora do jardim, ele já coloca uma missão nos ombros dela. Ó, tu já tem uma missão. E aí depois dessa missão ele chama Abraão, a Noé, e diz, ó, tu tem uma missão. E são os missionários, né, que a gente fala hoje, são pessoas escolhidas por Deus que entregaram a sua vida e valeu muito a pena porque hoje eu posso estar aqui falando para ti, muitas pessoas estão ouvindo o evangelho. Pensa sobre isso, sobre entregar, sobre essa entrega, né, voluntária. Pode ser como Maria, durou um curto espaço de tempo e se cumpriu, né? O serviço pode ser como João Batista, que doou toda a sua vida até a morte, né? Seja como for. Eu te encorajo a entender, a te dedicar a entender o propósito de Deus na tua vida através do exemplo da vida de Jesus, através do exemplo do Evangelho. Amém? Paz e fogo, Deus te abençoe. A lição de hoje espero ter edificado tua vida. Até a nossa próxima lição na semana seguinte.